Olá, turma. Boa noite. Estão me Boa ouvindo? noite. Boa noite, professor. Oh, como é bom revê-los. Quanto tempo, né? Muito tempo, boa noite. Já tem aí um Tava ano com que a gente se saudade, encontra, mais ou professor. menos. Oi, professor, saudades do senhor! Pois é, Val. Nós nos encontramos no simpósio de psicologia jurídica, né, Val? Acho que você foi lá, né? Não, não, eu só encontrei os. Não, acho que Ah, eu só encontrei não, o foi senhor lá naquele no. evento no hall da Foi, Unisuma, né? foi no evento da Michelle lá. Isso. Quem foi pro evento lá da gente de psicologia jurídica foi a Giovana, né, Giovana? Foi só agir porque houve um erro de Isso. comunicação. Vou já me justificar aqui, viu? Houve um erro de comunicação e a gente não ficou sabendo desse negócio. Poxa, que pena. Um evento Pois é, a tão gente. importante, não é, Pois Tiago? é. Muito bem, pessoal. Estamos agora com uma disciplina, né? Psicologia, ciência e profissão. Normalmente, essa disciplina ela é ministrada pelo coordenador do curso, né? Porque é uma disciplina do primeiro período, no qual se apresenta o curso de psicologia e a gente acaba também tendo aquela introduçãozinha sobre as várias escolas da psicologia, inclusive as escolas pré-históricas da psicologia, né? Como a gente fala, porque são escolas que não existem mais, né? E aí vocês estão tendo essa disciplina em um momento um pouco diferente, né? Em um momento em que vocês não são mais, como a gente diria no RPG, noobs, né? Agora vocês já não são mais calouros, né? Já tiveram aí um percurso junto com outras turmas, com outra turma, né? E agora é um momento só de vocês, né? Só da turma de vocês. Vocês já fizeram alguma disciplina só a turma de vocês, Giovana? Não. Então é a primeira vez, né? Além da do ano Nós. passado, teve metodologia científica, só que também foi online. Ah, teve metodologia. Tá Uhum. bom. E a gente vai ter, então, nessa disciplina de férias, um pouco sobre psicologia, história da psicologia, também vamos ver as várias áreas de atuação da psicologia. E aí, parece que no futuro vocês também vão ter algumas outras disciplinas de férias para chegar a atualizar, né, essa grade e conseguirem se formar dentro do tempo direitinho, conforme o planejado, né? Para mim é um privilégio estar com vocês nesse percurso, nessa disciplina de férias. Vamos estudar nesse percurso de uma forma conjunta. Vou estar deixando as aulas gravadas para que a gente possa também ter a possibilidade de quem não consegue estar assim à noite junto com a gente assistindo, né? Então, na verdade, vai acabar que a presença ela vai ser muito mais pela apresentação do trabalho do que por estar aqui necessariamente presente em sala de aula, tá bom? Então, gente, falei de apresentação de trabalho, né? A gente tem aí um período curto de aulas, né? Então, nós não vamos ter duas provas, né? Nós vamos ter somente uma prova no final da nossa disciplina, tá? E vocês não chegaram a pegar o período em que a gente fazia prova na época da pandemia, né? Em que os alunos mandavam as provas em PDF, eu tive que aprender a escrever em PDF, eu não sabia que isso era possível, né? Mas aprendi a desenvolver, né, a possibilidade de escrever em PDF. Então, a gente vai ter um trabalho para ser apresentado na quinta-feira da semana que vem, tá bom?
E esse trabalho, ele vai envolver você entrevistar pessoas de áreas diferentes da psicologia. Eu vou separar vocês em grupos, né? E aí vocês vão fazer essas entrevistas. Já aconteceu isso já, Giovana? Na turma? Já aconteceu de vocês entrevistarem? Com a Rayana. Sim, a Rayana Psicologia passou. organizacional, é? Não. É avaliações, métodos e medidas em psicologia. Ah, tá. A Avaliação de gente... métodos e medidas. Mas E foi aí, para descobrir a avaliação de cada área da psicologia, no caso. certo. Mas realmente em avaliação, métodos e medidas, a você entrevista um profissional que faz para cirurgia bariátrica, outro que faz para avaliação em psicologia do trânsito, não é? Outro que tem uma abordagem mais fenomenológica, outro que utiliza mais testes projetivos, não foi isso? Então, Foi. vocês chegaram, por exemplo, a entrevistar alguém que trabalha com psicologia escolar Sim. e com Sim, com a psicóloga psicologia, do IFMA. com psicologia hospitalar também? Não, né? Tá lá, não. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai naqueles profissionais que vocês ainda não tiveram a oportunidade de minerar os conhecimentos, tá? Então, eu vou passar uma lista de áreas da psicologia para você, Giovana. Aí vocês vão escolher as áreas que vocês acham melhor, tá? E aí vocês vão entrevistar esses profissionais, seja online ou seja presencialmente, tá bom? Podem ser profissionais de Imperatriz ou de fora de Imperatriz. Se eu conhecer alguém, eu posso indicar, tá bom? E aí, algumas vezes, os alunos acabam encontrando gente no Instagram que se disponibiliza para dar entrevista, né? Na turma do Thiago Caran, que está aqui com a gente, nos prestigiando. Uma aluna conseguiu, inclusive, entrevistar um dos maiores nomes da psicologia criminal no Brasil, né? E conseguiu trazer esses resultados dessa entrevista, né? Isso em psicologia jurídica, tá? Não é na disciplina de vocês. Outra aluna de um outro período, também psicologia jurídica, conseguiu acabar entrevistando um dos grandes nomes na área de conciliação e mediação, uma advogada que tem uma empresa em Curitiba, e foi muito, muito rica a entrevista dela, né? Mais de 1 hora de entrevista, né? Então, hoje as redes sociais possibilitam cada um de nós estarmos na nossa cidade, né? Estou sabendo que vários de vocês não são de Imperatriz, né? E aí a excelente líder de vocês foi lá interceder junto à direção, né? Foi lá cutucar a Bruna. Bruna, vamos fazer online. O pessoal não tem condição de vir para a Imperatriz, é longe, né? E aí a coordenação resolveu flexibilizar, tá? Mas essa flexibilização, ela é uma exceção, tá? E ela foi uma exceção da coordenadora Bruna, tá? Isso não necessariamente significa que as próximas disciplinas de férias serão online, tá? Até porque pode ser que a professora Bruna, diante dessa flexibilização, seja até chamada a atenção, né? Vamos ver como que as coisas se saem, tá? Mas a gente teve essa possibilidade dessa disciplina ser online, tá? Nós também não teremos aulas nas terças e nas quartas. Por quê? Porque são 2 dias que eu estou no consultório e eu não posso desmarcar o consultório devido a questões mesmo profissionais, né? De acompanhamento dos meus pacientes. São 2 dias que eu estou à noite no consultório, estou na quarta, na sexta e no sábado pela manhã, e todas as tardes estou aqui no fórum, né? Onde alguns de vocês já chegaram para mim e disseram que querem ser futuros estagiários, né? E por falar em estagiários, né? Aqui está conosco o Thiago Caran, ele é formando do 10º período da comissão de organização do nosso simpósio de psicologia jurídica. Só para ter uma ideia,
eu chamei o Tiago no ano passado para estagiar aqui no fórum, na vara de família, mas o cara é tão talentoso que logo emprestei ele para a vara da infância. E também ele começou a ter experiências na vara da mulher com a Iana, né? Com a Iana Freitas. E na vara da infância com a psicóloga Ana Meire. A Ana Meire via, Doutor é bom. né, para resolver algumas questões pessoais, e o Tiago ficou responsável lá na vara da infância por fazer os processos de adoção, os laudos psicológicos, os processos de situações complicadas ali que o doutor Delvan mandava para o setor de psicologia, né, com a supervisão à distância da Ana Meire. O Tiago pôde estar realizando todas essas atividades, e ele é um dos melhores alunos que eu já tive, junto com a Bruna Balesteiros, né, e Ana Freitas, e tenho certeza que também será mais um desses que vai ultrapassar o professor e brilhar muito ainda, quem sabe aí, até fora de Imperatriz, né? Outro dia estava até compartilhando com um colega sobre um novo método psicoterapêutico envolvendo psicoterapia e RPG, né? E até lembrei do Tiago quando eu vi essa notícia, né? De um Existe isso. psicólogo que criou, né, uma adaptação do processo psicoterapêutico, e com a TCC isso é muito tranquilo, né? Utilizando RPG no processo terapêutico, né? E não estou falando de roleplay, né? Que normalmente se faz, mas realmente de jogo de fantasia, né? De role-playing game, né? Então, temos aí bastante coisa interessante. Hugo, você tentou falar 2 vezes. É só levantar a mão e falar a hora que você quiser. Conta aí. Não, são só comentários, assim, soltos, só pra... Ai, Tá bom, mas pode comentar. eu E, tenho, assim, eu tenho um comentário que, tipo, quando você estava falando sobre as entrevistas, né? É, eu e o meu grupo, a gente fez uma entrevista de uma psicóloga do trânsito. E a gente teve muita dificuldade, né, de achar e até de entrar em contato, porque a Imperatriz não tem muitos psicólogos do trânsito, sabe? isso mesmo. E essa é uma dificuldade nas várias turmas, até porque os psicólogos do trânsito, eles são uma outra casta dentro da psicologia, viu? É bem diferente, assim, do resto dos outros psicólogos. Pode falar, Val. Professor, e organizacional também, porque era a menina, né? Assim, a Rayana. E aí, o que que acontece? A gente entrevistou até uma pessoa que é de fora do Espírito Santo, e, e teve uma situação de que depois eu descobri que tinha uma aqui, que inclusive trabalhou junto comigo e tal. Aí eu fui Olha tocar aí só. no assunto. Então, mas aí, escuta, aí eu falando, né? Eu disse, nossa, eu não sabia que você tinha. Eu sabia que ela era psicóloga, mas eu não sabia que ela tinha ido para a área, né? Para essa área organizacional. Aí eu conversando com ela, tipo, pediu para a gente estar dando uma olhada no. Como é que é? Como se fosse no. Ai, meu Deus, fugiu, vamos dizer, com o cardápio para ver lá os preços, entendeu? Era só uma entrevista, assim, sabe? Igual todo mundo dá. Mas não, ela tipo, queria cobrar por aquilo ali. Sim, sim, pela entrevista, né? Sim, isso é normal mesmo. É normal, viu? Ela não agiu de forma antiética. A maioria dos profissionais dão entrevistas de forma gratuita, né? É algo que é parte da nossa tradição, tá? Oferecendo serviços gratuitos, tá? Mas um profissional que, ao você separar um período da agenda dele para você entrevistá-lo, para você conversar com ele, ou para você pedir algum tipo de orientação, e ele cobra, isso daí faz parte da profissão. É uma escolha dela, e é uma escolha também de quem chega não pagar e procurar outro profissional, né? Então, Ah, tá. É porque a Silvana disse que não nunca tem tinha nada visto. de antiético no que ela fez, não. Viu?
Ela tinha comentado que ela nunca tinha visto, né? Assim, alguém cobrar a questão da entrevista. Aham, Aí eu fiquei com curiosidade de perguntar para o senhor se era normal. sei, sei. É, se você vai fazer qualquer pergunta para um advogado, normalmente num grande escritório, ele vai te cobrar honorários, tá? Então, é algo realmente que está dentro das questões profissionais. Nós, psicólogos, acabamos sendo muito mais dadivosos, muitas vezes, né? Mas não tem nada de antiético com relação ao que ela fez, não. Então, o Tiago, ele tem todo esse percurso, né, na psicologia, já está agora no processo de organizar a colação de grau e a formatura, né, e logo, logo estará com o seu CRP, e eu o convidei para compartilhar um pouco com a gente hoje, tanto do percurso dele na psicologia, né, ele apresentou no semestre passado o TCC dele, que teve nota 10, sobre aerofobia, né? Tive o privilégio de ser o orientador dele, né? Como também ele vai estar nos auxiliando a entender um pouco desse início da história da psicologia, tá bom? Então, com vocês, o nosso convidado, Tiago Caran, e nós nos encontramos novamente na quinta-feira, viu, gente? Mas até quinta-feira, os grupos já estarão formados e vocês já precisarão ter escolhido qual que será a, a área da psicologia que você vai se aprofundar e que você vai formular o seu questionário, seu roteiro de entrevista, o seu questionário, tá bom? E com o profissional que também você vai estar encaminhando esse processo, tá? Sem Ellen, vocês vão formar os grupos, tá? E aí, quantos alunos tem, Giovana, na turma? 18. 18 alunos, né? Então, eu acho que a gente consegue aí formar grupos de 4, né? De 3 ou 4, né? E aí dá para a gente fazer uma quantidade interessante de grupos para a gente ter a noite toda de quinta-feira das apresentações dos relatos de entrevista. Tá bom? Então, pessoal, com Oi, vocês, seu Jaguar. eu estarei aqui, mas daqui a pouco eu tenho um outro compromisso, então o Thiago estará com vocês daqui para frente. Ok, bem-vindo, Thiago. Obrigado, gente. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo certo? Sim. Sim. Certo. Sim. Boa noite a todos, né? Como o professor Tiago me apresentou, eu estou em processo de egressar da instituição, né? Já foram em 5 anos. E aí hoje eu vou tentar passar um pouquinho sobre a psicologia, né? Sobre o início. É até um pouco nostálgico, né? Voltar a esse assunto. Parece que foi ontem que eu estava observando esses conteúdos, a Silvana passando para a gente. Inclusive, foi a primeira disciplina que a Silvana deu, foi essa para a nossa turma, foi o início dela na instituição. Então, é muito gratificante para mim estar aqui hoje, e aí eu espero que a gente possa fazer trocas interessantes, né? Só para que a gente, antes de começar, eu gostaria de conhecer um pouco vocês e entender, né, que ponto vocês estão da psicologia, né? Vocês já estão no segundo período, é isso? Isso. Segundo período, né? E como vocês enxergam a psicologia hoje, em questão de atuação, de prática, né? No início do curso tem uma pergunta que é um pouco angustiante, que é a pergunta do por que você está fazendo psicologia? Que toda aula, essa pergunta ela é feita, e aí é algo que você acaba repetindo a mesma questão. E aí, mas eu vou trazer para vocês uma pergunta diferente, né? Apesar dessa disciplina ser uma disciplina introdutória, que geralmente se faz essa pergunta, vou perguntar para vocês como vocês estão enxergando a psicologia hoje, né? Depois dessa iniciação, né? O que vocês esperam dessa disciplina e da psicologia em si, né? Ao longo desses 5 anos. Vocês podem ficar à vontade. Quem gostaria de falar? Não sejam tímidos, pessoal.
Cadê você, Gi? Eu Falante, tava aposta. pensando aqui, peraí. Né? Porque, tipo, a gente já entrou já com a disciplina do segundo período, né? Então a gente não teve aquela quebra de conhecer a psicologia como ciência. A gente já foi, tipo, conhecer aos poucos, sabe? A gente já chegou logo psicologia como ciência e pá, métodos e avaliações e funciona assim, assado. A gente não teve essa construçãozinha mais de uma base. Não sei, eu tô com expectativas mais, porque como a gente já começou da ciência em si, como que funciona o mercado de trabalho e tal, acho que vai continuar no mesmo ritmo, porque, tipo, agora, com a disciplina em si, minha expectativa é melhorar mais essa visão da área em si, como que iniciou, as raízes da psicologia, tanto aqui o professor Tiago, em teorias comportamentais, ele deu uma história da psicologia em si, só que a gente viu bem brevemente, eu senti falta de uma disciplina específica sobre. Entendi. Então, a visão, o que vocês absorveram até o momento ainda foi bastante raso. Vocês ainda não conseguiram realmente entender como a psicologia é hoje, né? Em todos os seus parâmetros e como ela surgiu. Eu me sinto assim. Certo. Entendo. Pois hoje a gente vai estar desvendando um pouco disso. Certo? E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram interromper, vocês podem ficar tranquilos. É só questão de texto, que eu tenho um probleminha de visão que eu não vou conseguir enxergar muito bem quando aparecer alguma mensagem. Mas aí, caso vocês queiram, podem interromper à vontade, levantar a mão, que a gente vai tá fazendo essas trocas, tudo bem? Certo. Hugo levantou a mão. Hugo. Eu tinha uma visão um pouco mais limitada da psicologia. Na minha cabeça, a psicologia você só poderia atuar na área clínica, né? Na clínica não, na área de atender pessoas, sabe? Tipo, de consultório, né? Tipo, na minha cabeça era só isso, e depois eu fui ver que existe, tipo, uma gama de coisas que você pode fazer na área da psicologia. Eu achei, assim, abriu muito minha mente. Eu também partilhava desse pensamento. Quando eu entrei, eu imaginava que a psicologia era só clínica, que era só você estar naquele seu consultório fechado, né? O paciente chegava, você atendia, tinha técnicas, tinha métodos que você utilizava, e aí pronto. O psicólogo era só o terapeuta, era Sim. limitado nisso. Mas é muito interessante esse processo que você leva em conhecer a psicologia, que ela é muito mais vasta do que a gente conhece e ela está em constante expansão, né? A psicologia ainda não é terminada, não é acabada, ela a todo momento ela cresce e se renova. E ao analisar, inclusive, a história da psicologia, como ela surgiu, né? Por que ela surgiu e como ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos, ao longo dos séculos, isso traz para a gente também que ela teve um crescimento gigantesco, né? As pessoas mudaram muito e conforme as pessoas mudaram, a própria psicologia mudou e hoje ela já tem um formato totalmente diferente. E isso também nos mostra que futuramente ela pode mudar também e o que a gente conhece hoje ser só balela, ser algo realmente pequeno comparado com o que ela ainda pode ser. É uma ciência que ela está em constante expansão e ela realmente não tem limites. É muito isso que traz essa paixão, né, pela psicologia. Eu acho Com que certeza. vocês vão conhecer um pouco mais disso ao longo dos períodos e isso traz aquele apego e você querer cada vez mais se aprofundar e conhecer mais sobre o que é essa psicologia, o que é essa ciência. Né? Tem um livro que eu acredito que vocês vão utilizar, que é o da Ana Bott, que o nome dela é Psicologias. E esse livro, ele ilustra bem o que é realmente a psicologia, que é justamente um emaranhado de coisas. Ela não chama, inclusive, só de psicologia no singular. Ela traz o plural, psicologias, porque a psicologia hoje ela já é tão plural, tão vasta, tão diversa, que não tem como você restringir a somente o singular. Você observa ela como vários ramos de uma grande árvore. E, para começar a aula de hoje, eu vou trazer para vocês os tópicos que nós vamos trabalhar, né, que é o surgimento das psicologias, né, os níveis de conhecimento que a psicologia já trabalhou, que já envolveram, né, a psicologia antes dela se tornar em si ciência, a psicologia como ciência, por assim dizer,
As escolas psicológicas, né, como o professor Tiago trouxe, a psicologia ela teve várias escolas, várias abordagens, tanto são atuais quanto que são pré-históricas, que elas realmente foram deixadas de lado, e hoje em dia nós estudamos elas apenas para um contexto histórico do que a gente trabalha hoje, mas elas não são mais utilizadas. E também sobre as principais abordagens que são utilizadas atualmente dentro da psicologia, certo? E dessas abordagens, como eu falei, né, a psicologia é tão ampla que essas abordagens em si, elas são ainda também inacabadas. Cada ano, cada década que passa, surge uma nova vertente de uma abordagem e levando uma descoberta, um caminho totalmente diferente. Certo. E aí, nós vamos entrar agora no surgimento da psicologia. A psicologia, ela existe antes mesmo de Cristo, né? Ela é muito antiga, ela é um conceito, né, uma disciplina muito antiga. Apesar de que, como ciência e profissão, ela ser recente, né, como ciência aí, ela tem lá no século XIX, mais ou menos, que ela veio a surgir como ciência, então tem um pouco mais de 200 anos, né, e como profissão, no Brasil, principalmente, ela tem poucas décadas, né, ela veio surgir ali lá no século XX, na metade do século XX, então é ainda mais recente ainda. E, né, o surgimento da psicologia, ela surgiu junto na Grécia, principalmente ali no Ocidente, né, entre os filósofos, e ela surgiu justamente numa tentativa de sistematizar essa questão da mente humana, né, dos comportamentos, de entender de onde eu vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui. E aí, os filósofos gregos, eles se indagavam em relação a isso, e eles, justamente, com esses questionamentos, eles começaram a investigar a natureza da mente humana, a natureza realmente do nosso momento de vida, né, do que vive. E aí, com isso, o próprio termo, né, da psicologia, ele foi criado através dessa investigação, né, que ela vem do grego psique, que significa alma, e do termo logos, que significa razão. Com a junção desses dois termos, né, ela etimologicamente significa o estudo da alma. E aí, isso porque a alma, o espírito, eram concebidos como parte material do ser humano. Então, era algo que você não conseguia palpar, né? Algo que você não conseguia, naquela época, mensurar. Perdão. E, com isso, como você não conseguia ver, você não conseguia tocar, você não tinha como medir a mente humana, acabavam se fazendo essas indagações, esses questionamentos, como forma de tentar entender o máximo possível de como funcionava a mente humana, né? Sócrates, que está aqui essa estátuazinha do lado, foi colocado justamente porque ele foi um dos precursores da psicologia. Como um dos primeiros filósofos a se ter notícia, principalmente pelo menos do Ocidente, ele trouxe justamente um conceito que é primordial em todas as ciências e principalmente na psicologia, que é a razão, né? Sócrates, durante a sua vida, ele indagava muito as pessoas sobre o que elas estavam fazendo. Quando ele chegava em um vendedor aleatório na rua, ou qualquer pessoa, ele chegava, o que é a vida? Por que você está fazendo isso que você está fazendo? Né? O que é a verdade? O que é a justiça? Ele trazia conceitos que as pessoas simplesmente levavam como se fosse qualquer coisa, às vezes não refletiam sobre isso, e ao questionar essas pessoas, elas acabavam sendo confrontadas, saindo da sua zona de conforto e tendo que realmente pensar sobre isso. E quando você pensa, justamente você move várias cognições ali, você move memória, você move emoção, você move lógica, você move, enfim, diversas cognições que estão envolvidas ali, e com isso você acaba entendendo como funciona a sua própria mente, ao pensar sobre o próprio pensamento. Né? É meio louco isso, né? Para que você possa Acho entender isso alguma coisa, você precisa interessante. pensar sobre a própria coisa. Isso, pode falar, Vitor. Thiago, então é certo dizer que, por exemplo, quando a gente passa
da educação formal, né? Ensino médio, fundamental, a gente só estuda filosofia. Mas dentro da filosofia, apesar da gente estudar a sociedade, formação do ser humano em si, é certo a gente afirmar que a filosofia andava de ladinho ali da psicologia mesmo naquela época. Exatamente. Na verdade, a psicologia, ela é tida como um apêndice da filosofia, né? Ela surgiu ali como apenas um aparelho da filosofia, como uma forma, um modus operandi, mas ela não realmente era concebida como uma disciplina. Ela era apenas uma parte do corpo da filosofia, da mesma forma que a ciência. A E a ciência sociologia, surgiu... né, também. Exatamente. Ah. A filosofia ela é tida como a mãe de todas as ciências, porque a partir dessa instigação, né, dessa investigação que é surgida a partir do questionamento, surgem as ciências, os campos específicos de investigação em que foram se desenvolvendo novas técnicas, novos métodos para se entender não só o ser humano, mas toda a vida e toda a sociedade, né, como você bem colocou. Então, no ensino médio, você estuda filosofia justamente por conta disso, para que você possa entender esse início, certo? Ficou claro até aqui? Mais alguém tem alguma dúvida? Sim. Certo, ok. Né? E aí, como eu falei, isso abarcaria o pensamento, os sentimentos de amor e ódio, a irracionalidade, o desejo, a sensação e a percepção. Se vocês tiverem curiosidade sobre a filosofia pré-socrática, socrática, né, e for tentar entender alguns conceitos que são trazidos pelo Platão, Aristóteles, né, esses filósofos que são os clássicos, vocês vão perceber que existe muita coisa que faz sentido ainda hoje, né? Mesmo passando mais de 2000 anos, eles traziam conceitos que são vívidos ainda hoje, que foram base para grandes outras descobertas que aconteceram posteriormente. Então, é muito por isso a importância da gente entender esse iniciozinho, para que a gente consiga também ter uma percepção maior do que a psicologia hoje, desse caminho que ela percorreu. Certo? E aí, partindo desse ponto da filosofia em si, que é o nascimento da psicologia, ela surgiu justamente dessa investigação, como eu falei, né, do próprio pensamento, da razão de existir, e principalmente da natureza da alma humana. A alma, assim como a mente, né, esses conceitos relacionados a algo mais imaterial, que é trazido pela filosofia, ela, como não era mensurada, se estipulavam questões relacionadas a essa, investigava de uma forma que era feita através do questionamento, através, né, do estudo da própria história da humanidade, com o que se tinha até aquele momento, e se estipulava, né, sobre o que era realmente a alma humana. E aí eu trouxe 3 grandes filósofos, 2 deles são clássicos gregos e o outro já é lá do tempo do estágio do Renascimento, né? E aí esses 3 eles são grandes expoentes sobre justamente essa questão da alma humana, sobre a investigação dessa natureza. Platão, inicialmente, né, após Aristóteles, após Sócrates, né, Platão foi aluno de Sócrates, ele trouxe o conceito da alma humana como uma entidade separada do corpo, sendo a alma uma entidade imortal, ou seja, ele concebia que a alma e o corpo, né, essa alma vocês podem também entender como mente e corpo como entidades separadas, elas não são ligadas, são dissociáveis, e aí quando o corpo morria, essa alma, ela estava livre, liberta da carne, e aí ela poderia habitar novos corpos, né, novas entidades posteriormente, após que esse corpo findasse a sua estada na Terra. Ele tinha essa ideia do inatismo, né, que a gente nasce já com tudo formado, né, com tudo já encaminhado, pré-concebido, e que isso estava intrinsecamente ligado à alma, porque a alma seria uma entidade imortal. Já Aristóteles, ele pensava diferente, né? Ele já ia para o oposto. Ele falava que a alma e o corpo são entidades indissociáveis, né? Elas eram
unidas e essa união não era quebrada, né? Eles eram um único ser, em que ambos, tanto a mente quanto o corpo, eles eram mortais. Ou seja, o ser humano, quando ele morria, a alma morria junto com o corpo. Ela não se dissociava, né, não continuava a pairar ou existir. A mente morria da mesma forma que a carne morria. E ele falava também que o ser humano, ele tinha três almas, né? Ele concebia a existência da seguinte forma: ele falava que os vegetais, né, frutas, legumes, etc., eles tinham a alma vegetativa, que é aquela alma que tinha apenas por existir, que acumulava e se alimentava de coisas da própria natureza, do sol, do vento, do ar, etc. O animal, ele já tinha a alma vegetativa, porque ele se alimentava das plantas, e tinha a alma sensitiva, porque ele sentia, ele demonstrava algumas emoções, mesmo que primitivas, né? A raiva, a tristeza, algumas emoções primitivas eram trazidas, e aí ele falava que existia uma segunda camada de alma ali. E o ser humano, por último, ele tinha mais uma camada de alma, além da vegetativa e da sensitiva, que é a alma racional, que é justamente o que move a questionar a existência, que move a questionar as coisas, e também a viver em sociedade. Nós vivemos em sociedade porque nós temos um cérebro que é racional, né? Nós questionamos, nós sentimos prazer, nós sentimos desejo um pelo outro, isso que nos move a viver em sociedade. O ser humano que não vive em sociedade, vocês podem ver que ele decai, né? Que ele perece muito mais rápido. A expectativa de vida do ser humano, quando ele se isola, ela é muito menor do que a expectativa de vida de quem vive em uma cidade, né, que tem próximo família, próximos amigos, um círculo social mais amplo, né, porque ele não consegue interagir, ele não consegue ter todas essas questões, essas cognições mais afloradas. E Descartes, ele vem posteriormente, já no Renascimento, né, ali próximo à Idade Média, e ele traz um conceito de alma e corpo como entidades separadas, né, seguindo uma lógica parecida com Platão, e, porém, ele traz um adendo, né, ele fala que dentro da alma existem duas substâncias, né, dentro do homem. Ele fala que existe a substância material e a substância pensante, né, a substância material seria o corpo e a substância pensante seria justamente esses aspectos relacionados à e que o corpo, desprovido do espírito, é apenas uma máquina. Ou seja, essa substância pensante, essa razão, que é trazida, inclusive, também a Aristóteles, ela é o que nos faz ser realmente diferente de todas as outras entidades, de todos os outros seres. É justamente o que nos faz ser, até por alguns filósofos, alguns pensadores, como um ser no topo da cadeia alimentar, no topo, né, de todas as existências aqui na Terra. Porque o ser humano, ele teria justamente esse a mais, né, essa mente que faz com que eles tenham soberania e sobreviva até hoje através da sua lógica, através da sua razão. E aí, com isso, com esse pensamento de Descartes, ele traz uma nova concepção, não só do homem, mas só uma concepção da vida. A partir dessa concepção, inclusive, que a mente, né, separada do corpo, e que o corpo sem a mente é apenas uma máquina, apenas um objeto, que se criou e se investigou os estudos em anatomia, né? Se começou a investigar mais sobre o funcionamento do corpo. Porque após morrer, as pessoas não tinham mais aquele escrúpulo, né, aquele tabu de, eu não posso mexer nesse corpo, esse corpo é sagrado, eu não posso tocar ele precisa, né, estar guardado, estar separado, porque ele é o habitat da alma. Se eu destruir esse corpo, a alma não volta, a alma realmente desfalece. Então, através de Descartes e dessa nova concepção sobre o ser humano, se começou realmente os primeiros passos em direção a uma ciência cada vez mais aplicada e cada vez mais metodológica, certo? Há alguma dúvida até aqui? Vocês conseguiram
compreender essas três visões da natureza da alma humana? Sim, a Tássila quer falar. Pode falar, Tássila. É só comentar um pouco sobre Platão, que ele tem a teoria das ideias, né, que é bastante interessante, que ele fala sobre o corpo e a mente, que é justamente isso, falar que a mente é imortal. Ele fala que o nosso corpo é uma carcaça da nossa mente. E aí ele é dualista nessa ideia e acredita num mundo sensível e no mundo inteligível. Que o mundo sensível é isso que a gente vive e o inteligível é o que a gente não consegue ainda chegar. Porque quando a gente nasceu, o parto seria para ele uma espécie de amnésia, digamos assim, que é quando a gente sai desse mundo. E que para nossa alma conseguir chegar no mundo inteligível, que é o mundo que ele diz que é o da verdade, digamos assim, é preciso a gente tentar buscar a verdade, que a gente vai chegar nesse mundo inteligível. Eu acho bastante interessante essa teoria dele para falar sobre alma e corpo. Exatamente, né? E pegando o gancho do que você falou, nesse pensamento, nessa teoria do mundo inteligível, do mundo das ideias, justamente ele defendia que existia esse mundo inteligível em que você não conseguia alcançar, que não conseguia tocar ou mensurar, onde só a mente, só a alma conseguia habitar, e nesse mundo que ele trazia, existia realmente a verdade pura, por assim dizer. E que o mundo que nós vemos atualmente, que nós convivemos, seria uma variação disso. Seria uma espécie de sombra, né, realmente, do que a gente... Quando ele traz a alegoria da caverna, né, que ele fala que quando a gente busca a verdade, que é quando a gente sai da caverna, a gente para de ver somente as sombras, é quando a gente chega nesse mundo inteligível, segundo ele. Exatamente, né, que a vida, por assim dizer, seria uma sombra, né, de um reflexo de realmente do que é a verdade, que é o mundo inteligível e esse mundo das ideias, onde realmente mora tudo que é puro, tudo que realmente é imaculado e, por assim dizer, é a própria verdade. E o que a gente vive seria uma variação da verdade. Não a verdade, por assim dizer, mas seria algo parecido, né, seria algo semelhante, mas não realmente a verdade em si. E aí, com isso, a partir desses desdobramentos, dessas investigações dos filósofos sobre a vida humana, da mente, né, e todas essas questões relacionadas a ela, surgiram, né, esses níveis de conhecimento, justamente para que se pudesse investigar e, ao máximo, mensurar o que for possível relacionado a isso. O nível empírico, que é o comumente utilizado, é o mais antigo, inclusive, né, que é o conhecimento que ele é relacionado ao método realmente do senso comum, né, da experiência, do que você vive, do que você toca, do que você sente. E aí, com isso, com essa experiência, você constrói um conhecimento. Se você toca numa descarga de moto que acabou de desligar, você vai saber que aquilo ali está quente, né? Vai queimar. Por mais que você não veja ali uma fumaça nem nada, se você tocar, você vai se queimar. E aí você já adquiriu conhecimento empírico. Eu não posso tocar na descarga da moto quando ela está recém-ligada, né? Quando você põe a água para ferver, você vai botar um termômetro lá para saber o ponto de ebulição da água. Você coloca e a partir do seu olhar e da forma como a água se comporta ali no fogo, você vai saber que ela está em ebulição. E aí você vai desligar e vai realmente cozinhar e fazer alguma coisa. Então, esse nível empírico foi o que nos norteou e nos guiou durante toda a nossa vida, durante toda a nossa espécie, né? Durante toda a vida da nossa espécie. Foi através disso que nós conseguimos sobreviver e evoluir até aqui, né? Conhecendo medicamentos. Quando você está com dor no fígado e sua avó faz um chá de boldo, é porque aquele conhecimento foi passado de geração em geração, e aí hoje em dia ela sabe que se você sente uma dor no fígado, né, provavelmente foi alguma intoxicação, e se tomar chá de boldo, aquilo ali melhora, aquilo ali sara aquela intoxicação, né? Se você está atravessando a rua, você não vai calcular
a mecânica do carro, o tempo que leva a aceleração, a velocidade, para saber o ponto certo de você atravessar. Você, pelo próprio senso comum, você vai ter, já tem essa experiência e você consegue atravessar a rua. Então, o conhecimento empírico foi o que nos guiou até aqui e também foi o que guiou a própria filosofia na sua investigação, né? E aí, por seguinte, nós temos o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele é objeto de ordem suprassensível, ou seja, ultrapassa a experiência. Não é algo só que você vive, que você sente. Ele é um interrogar contínuo a si mesmo e à realidade. Não é só você vivenciar aquilo que vai fazer com que você tenha aquele conhecimento. É justamente o após a vivência, o após a experiência. Quando você experiencia e você questiona, tá, mas o que foi isso aqui que eu vivi? Né? Quais são as características dessa sensação? O que é realmente, por exemplo, quando você toma café, você sente vários sabores, você sente aromas, enfim, você tem aquela experiência que é palpável. Mas você tem uma experiência que talvez não seja tão palpável, como a ansiedade que vem depois que você toma café, né? Como pessoas que têm gastrite e têm aquela crise nervosa após tomar café. Então, todos esses desdobramentos fazem com que você questione aquela experiência inicial. Peraí, toda vez que eu tomo café eu me sinto ansioso. O que é ansiedade? O que é esse sentimento que vem depois? Né? Por que eu me sinto assim? Por que eu me comporto assim? O que isso me leva a fazer? Quem sou eu quando eu estou ansioso? E aí são vários questionamentos que vão surgir depois disso. E aí não tem fim, realmente. O quanto você tiver energia para questionar, vão surgir novas perguntas para que você possa responder. E também, paralelo a esses níveis de conhecimento, nós também temos, inclusive dentro da filosofia, o conhecimento teológico, que é justamente o conhecimento livre, né, e que tem como objeto a fé, a crença e o dogmatismo. E se volta justamente em relação à criação do mundo, a questões relacionadas a algo que é imaterial, ao sentido do homem na Terra, a questão espiritual, sobrenatural, que também vem norteado o ser humano até aqui, né? A crença, ela foi justamente um dos primeiros conhecimentos que nós adquirimos como espécie, e foi o que nós tínhamos naquela época para explicar algumas questões que nós não tínhamos material, nós não tínhamos laboratório para mensurar aquilo, né? Por exemplo, a chuva. Algumas culturas antigamente atribuíam chuva a questões divinas, questões sobrenaturais, justamente porque não tinham como medir ou explicar a chuva. Então, era um Deus, às vezes, que estava chateado conosco, e aí trazia uma chuva, às vezes, quando aquela chuva mais densa, né, mais pesada, para alagar, para destruir, ou às vezes, quando tem uma plantação, e aí vem a chuva para brotar, para fazer crescer as sementes, as mudas, falavam que era um sinal de bom grado, né, de que realmente você estava perto, estava em sintonia com Deus. Então, a partir do momento que você adquiriu outras formas de conhecimento, outros níveis de conhecimento, você entendia outras percepções e tinha outras visões sobre aquele mesmo fenômeno, né? Hoje em dia nós sabemos que a chuva, ele é uma questão meteorológica, e que ela tem a ver justamente com o próprio ciclo da água, o próprio ciclo do ar, do carbono, e envolve diversas questões que são da própria natureza, que independe realmente de Deus estar bravo ou não conosco, mas ele envolve questões que são mais físicas e químicas também, além de questões teológicas também que cabe e é subjetiva a cada sujeito. Certo? Tudo bem até aqui? Certo. O científico entra em qual? E aí nós vamos entrar no científico, que é o nosso quarto nível de conhecimento, e é o que nós vamos estar abordando mais hoje durante a aula, né? O que é a ciência em si, né? A ciência, ela é um nível que também surgiu da filosofia, né? E também
do nível de conhecimento empírico. Ele surgiu ali desses dois que caminhavam juntos e também se destacou trazendo com ele, né, um conjunto de novos conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade, né, e expresso por meio de uma linguagem precisa e rigorosa, né? O que é essa linguagem? É justamente a produção científica, né, a divulgação científica, você produzir artigos, você produzir estudos que mostrem justamente aquilo que você estava investigando, né? Como o professor Tiago trouxe, né, no meu TCC, eu trabalhei sobre aviofobia, que é o medo de voar. E a metodologia que eu utilizei foi a revisão integrativa, né? Eu utilizei diversos estudos que falavam sobre o mesmo assunto, e aí eu correlacionei os resultados dele na minha pesquisa. Então, o meu estudo foi justamente investigar os outros estudos já existentes, a tudo que já foi produzido e descoberto até aqui, e entender como funciona, o que todos esses autores concordam e o que eles discordam. E aí eu descobri, né, fatores relacionados à aviofobia, eu entendi como funciona o medo, por que as pessoas têm medo, como lidar com o medo, né, como intervir relacionados ao medo, e diversas outras questões relacionadas a isso. Então, a partir de uma única pergunta, né, sobre o que é a aviofobia e como tratá-la, e o que foi produzido até aqui, né, essas três principais perguntas, esses objetivos, eu consegui desvendar e introduzir diversas questões que estavam relacionadas a essa. Então, isso é a ciência, por assim dizer, né, é justamente essa investigação e você divulgar de uma linguagem precisa e rigorosa, que é através de artigos, através de teses, dissertações, que você consegue trazer para essas pessoas justamente a sua descoberta, que você conseguiu investigar, e de uma forma também que elas consigam reproduzir, que elas consigam também, do outro lado do mundo, entender como funciona isso e replicar, para saber se realmente aquilo ali é um fato, ou se eu realmente só, através da minha experiência, através do que eu penso, da minha perspectiva única, percebi aquilo ali, e isso é uma verdade só para mim, ou se realmente é uma verdade de uma forma mais plural e que pode ser replicada por várias outras pessoas e que outras pessoas vão ter a mesma percepção que eu quando eu pesquisei. Né? E como eu falei, esses conhecimentos devem ser obtidos de uma maneira programada, ou seja, é preciso de um método, você precisa de um passo a passo, de uma receita, para que você possa fazer ciência de uma forma sistemática e controlada, para que se permita a verificação da sua validade, que é justamente o que eu falei. Se eu aqui, Imperatriz do Maranhão, fizer um experimento social para verificar questões fóbicas, e aí eu faço um passo a passo, eu junto uma determinada quantidade de pessoas, eu utilizo determinadas técnicas voltadas a isso, eu faço um questionário específico para isso, e aí eu publico, se uma pessoa dos Estados Unidos tem acesso à minha pesquisa, e ela pega aquele mesmo método e aplica no mesmo bairro, na mesma cidade, ela provavelmente vai ter os mesmos resultados, né? Na verdade, é para que ela consiga ter esses mesmos resultados. E aí, com isso, ela vai realmente entender como funciona, ou às vezes até tem resultados bem semelhantes, porém ela descobre uma coisa diferente. Eu, Thiago, tive resultados aqui para a atriz de determinada forma, mas o John, da Califórnia, ele aplicou lá no bairro dele e ele descobriu que tem resultados parecidos, só que as pessoas lá não têm tanta fobia quanto aqui, que as pessoas se comportam diferente relacionado àquela fobia. E aí ele vai publicar o estudo dele, baseado no que ele aplicou do meu, e aí vai ser uma nova descoberta e vai ser um acréscimo para aquilo que eu descobri anteriormente. E é assim que se faz ciência, né? É cada um colocando algo a mais na receita até que realmente se chegue a um momento que está completo. E que dificilmente vai acontecer, porque a ciência ela não para, ela é completamente limitada. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo. Tudo bem. Tranquilo. Se tiver muito rápido para vocês também, vocês podem falar para eu diminuir o ritmo. Certo. E aí, né, a psicologia como ciência.
né? O berço da psicologia moderna, ela foi na Alemanha, no final do século XIX, como eu falei, com Wundt, Weber, Fechner e outros demais estudiosos, pesquisadores que trabalhavam juntos na Universidade de Leipzig e foram atraindo muitos outros estudiosos relacionados dessa ciência, né? A psicologia, ela era estudada em todo o mundo, tanto no Ocidente como no Oriente, e por diversas culturas, porém de formas diferentes, certo? Com sistemas diferentes. Como a ciência estava em voga naquela época, no século XIX, ali, principalmente na primeira metade, por conta de guerras, por conta ali da ascendência de algumas vertentes, como o positivismo, que tinha a ciência como foco principal, né, e o método científico era o obrigatório para que você seguisse aquela questão. A ascendência do capitalismo também influenciou muito a ciência, o crescimento da ciência, principalmente da psicologia como ciência, porque isso gerava retorno para as empresas, para fábricas, né, para que você pudesse lidar melhor com o ser humano, para que você pudesse entender o comportamento humano e como controlá-lo, e, enfim, diversas outras questões que moveram esse olhar para a psicologia e para a ciência como um todo, e aí isso fez com que ela crescesse de uma forma extraordinária, como ela não tinha crescido nos séculos anteriores, né? Seu status de ciência é obtido à medida que ela se liberta da filosofia, ou seja, antes ela era apenas um apêndice, apenas uma disciplina que estava dentro da filosofia, que era estudada, que servia também como método de estudo, porém, ela se liberta disso, né, cria independência e se torna uma nova ciência, que marcou a sua história até aqui, né, ela ainda herda várias questões da filosofia, mas ela traça um novo caminho. E ela atrai novos pesquisadores que trazem também novos padrões de produção e de conhecimento. Eles trazem novos sistemas de formas e métodos para se fazer psicologia, né, com a criação do laboratório, o primeiro laboratório, que foi com Wundt, em Leipzig. Ele foi o pai da psicologia como ciência realmente dita. E aí, com a criação do laboratório, Wundt, ele abre todo esse espaço para que se possa fazer psicologia realmente de uma forma mais científica, de uma forma mais controlada. E assim atrai toda a atenção mundial referente a isso e também novos sistemas de fazer pesquisa. Ele traz uma ideia de experimento, né, uma psicologia bem experimental, trazendo alguns métodos, utilizando alguns equipamentos para tentar entender o funcionamento da mente humana de uma forma mais orgânica, né? E aí isso traz com que outras pessoas também possam fazer isso em outros lugares do mundo e também junto com Wundt na própria Universidade de Leipzig. Com isso, ele traz uma nova roupagem para a psicologia, que antes era só filosófica e agora passa a ser científica. E aí ele define um objeto de estudo para a psicologia, ele vai se voltar para o comportamento, para a psique, para a consciência e outras questões, outras cognições relacionadas a isso. Então, antes, a psicologia era uma forma de você entender a alma e o sentido da vida. Hoje, né, na verdade, a partir do século XIX, ele ganha um novo objeto, que é justamente o comportamento e as diversas formas da mente humana trabalhar. E aí, com isso, ele delimita o seu campo de estudo também, não mais indagando, não mais questionando, estipulando, mas ele traz isso de uma forma mais mecânica, de uma forma mais prática, a mensuração de questões psicológicas, passou a formular também métodos de estudo e pesquisa em psicologia, tinha alunos que ajudavam ele nos seus experimentos, e também a formular teorias enquanto relacionadas ao corpo e conhecimentos também relacionados a viver em sociedade, né, a questão das inter-relações humanas, e como isso se comportava na própria mente humana, né, como a mente se relacionava a isso. Tudo certo até aqui?
Então quer dizer que quando a gente se refere à psicologia, a ciência que estuda o espírito, a alma, isso está tecnicamente incorreto, né? Tipo, a psicologia hoje em dia, como que considera. Porque isso vai mais uma vertente mais teológica e subjetiva, né, de crença, do que propriamente ciência. Então, a psicologia como ciência, pelo fato dela adotar esse novo nível de conhecimento, ela não larga os outros, né, por assim dizer. A ciência, a psicologia como ciência, ela é a principal vertente, é o carro-chefe da psicologia. Hoje em dia nós atuamos tanto em clínica quanto em diversas áreas, diversos campos, utilizando a ciência como base, porque justamente é a ciência que traz validação para a nossa profissão. Mas nós não abandonamos e nós não olhamos de uma forma inferior, reduzimos os outros níveis de conhecimento por conta disso, né? Porque fazer isso, nós reduzimos a própria existência humana. A existência humana, ela tem relação com esses outros níveis de conhecimento. Então, é importante que nós podemos também adotar eles na nossa visão psicológica. Por que eu falo isso? A própria OMS, ela traz que o ser humano é um ser biopsicossocial, né? Ele tem o lado biológico, que é o lado orgânico, psicológico, que é a questão que envolve a cognição e as emoções, o lado social, que é a nossa convivência em sociedade, nosso comportamento em grupo, e também ele envolve o lado espiritual. A questão espiritual é também trazida como conceito na OMS, como uma parte do ser humano, porque ele entende o ser humano também que ele tem esse lado, não voltado para a religião, ao dogma, né? No sentido de que todo ser humano precisa ter uma religião para ele ser um ser humano completo. Mas ele entende que o lado espiritual, ele é muito importante, que é a questão que envolve além de todas esses outros parâmetros, não só o biológico, não só o social, não só o psicológico, mas também algo que vai além disso, né? E envolve conceitos como fé, como gratidão, como solidariedade, e todas essas outras questões que vão trabalhar também no lado espiritual. Então, por isso que nós não, ao lidar com os outros níveis de conhecimento, nós não podemos reduzir ele. Alguns psicólogos e alguns cientistas hoje, eles têm uma visão muito fechada em relacionada a isso, né? Eles pensam que o senso comum, ele é um nível de conhecimento arcaico que deve ser destituído da nossa vivência e da sociedade, porque ele não é validado. Mas não é porque ele não é validado que ele deixa de ser importante. Ele é tão importante quanto a ciência, porém, cada um tem o seu próprio objeto, cada um tem tem a sua própria função na sociedade e na nossa vida. Nós não, por usar a ciência, nós não deixamos de usar o senso comum, nós não deixamos de usar a teologia, nós não deixamos de usar a filosofia, né? Todos eles andam juntos, porém com funções diferentes. E aí, a partir de Wundt, nós vamos adentrar em novos conceitos dentro da filosofia. Né? Como eu falei, ele atrai essa atenção mundial relacionada à ciência psicológica, e aí ele vai, essas outras pessoas que vão, né, dar atenção, que vão também começar a ver a psicologia de uma forma mais experimental e trazer essa investigação mais científica, mais metodológica, eles vão também trazer escolas dentro da psicologia, que vão ter percepções diferentes do ser humano. Né? Nós vamos ter, inicialmente, o funcionalismo, com o William James, e aí, dentro do funcionalismo, nós observamos o seguinte, ele é considerado como a primeira sistematização genuína americana do conhecimento em psicologia, ou seja, né, americano, eu falo da América Central e também, né, de todas as Américas, desse lado mais América Central, América do Sul, América do Norte. Ele foi o primeiro conceito americano da psicologia, porque antes a psicologia era muito estudada na Alemanha, pela Europa. E William James, ele traz uma visão mais americana, né, fora da questão europeia, fora daquela cultura.
ele vai dizer que, né, que uma sociedade que, ele, na verdade, vai trazer justamente essa visão cultural, o pragmatismo, né, do seu desenvolvimento econômico, e que acaba exigindo dos cientistas americanos o mesmo espírito. Ou seja, ele vai trazer uma roupagem norte-americana, principalmente estadunidense, para a psicologia, né? Essa visão mais capitalista, essa visão mais voltada justamente para a sociedade que ele estava vivendo, para aquela cultura que difere da cultura europeia. E aí ele vai eleger a consciência como centro de suas preocupações e busca da compreensão do seu funcionamento, na medida em que o homem o usa para adaptar-se ao seu meio, né? E nessa parte de adaptar-se ao seu meio, vocês podem até perceber uma questão darwinista. Ele se influencia muito pela questão de Charles Darwin, da evolução, de se adaptar ao meio, e o ser humano, ele se adapta ao ambiente que ele está, e com isso ele desenvolve novos comportamentos, ele desenvolve novas concepções, e isso vai fazer com que ele entenda a mente de uma forma funcional. Ele vai analisar a função da mente e a função de determinadas questões envolvendo o mentalismo, envolvendo a própria alma do ser humano. E a escola dele vai se voltar justamente a isso, a essa pequena percepção do ser humano. O estruturalismo, ele já vai diferir um pouco da visão de William James, né? O Edward Titchener, ele vai se preocupar com a compreensão do mesmo fenômeno que o funcionalismo, né, que é a consciência, porém, diferente de William James, ele vai estudar os seus aspectos estruturais, ele vai se focar na questão orgânica, e não só na questão imaterial, na questão abstrata, que é a própria mente. Os estudos elementares, né, da consciência como estruturas do sistema nervoso central. Então, ele vai verificar a mente, dividir ela em estruturas, né? O cérebro vai dividir em partes e vai analisar a função de cada parte individualmente. E a partir disso ele vai tentar entender como funciona a consciência a partir dessas partes. Essa escola foi inaugurada por Wundt, né, o estruturalismo. Ele foi inaugurada, foi trazida, e aí Titchener ele vai dar prosseguimento a isso. Ele foi um seguidor, um estudante junto a Wundt na Universidade de Leipzig, e ele usou o termo estruturalismo pela primeira vez no estudo para diferenciar do funcionalismo, né, para que não fosse confundida com o mesmo método. Ele trouxe uma percepção diferente do que o William James estava trazendo, e uma visão voltada para aquela cultura, como eu falei, né, ele desenvolveu estudos na Europa, em Leipzig, na Alemanha, ele voltou-se àquela percepção para aquela estrutura, para aquela questão que ele já vinha desenvolvendo, que Wundt também trouxe. O método de observação de Titchener, ele seguiu o que Wundt trazia, que é o introspeccionismo, né, que é aquela questão voltada a dividir a estrutura do pensamento, da mente, das questões orgânicas, e defini-las de uma forma mais centrada, de uma forma específica. E os conhecimentos psicológicos produzidos são eminentemente experimentais, ou seja, ele trazia todas essas questões em laboratório, eram testadas em laboratório, eram feitos estudos de teste e reteste para que eles conseguissem mensurar ao máximo aquela estrutura mental, produzidos a partir daquele laboratório que Wundt iniciou na universidade. Após o estruturalismo, vem Edward Thorndike, que vai trazer o associacionismo. O associacionismo é uma escola que ela é bem mais recente, né, ela é bem mais inovadora, inclusive ela traz influências para algumas abordagens que são utilizadas atualmente, né? O termo associacionismo origina-se da concepção de que a aprendizagem se dá por um processo de associação de ideias, das mais simples às mais complexas. Assim, para aprender um conteúdo complexo, é preciso que você primeiro utilize ideias mais simples, que estariam associadas àquele conteúdo. Ou seja, como eu estou fazendo aqui, primeiro, eu trouxe para vocês o surgimento da psicologia, questões que foram mais primitivas
mais filosóficas, né, as primeiras perguntas que foram feitas para que surgisse a psicologia como uma disciplina da filosofia, e aí nós acompanhamos o percurso histórico e metodológico de evolução da psicologia. Eu parti de uma ideia mais simples, que é a questão filosófica, e aí eu estou progredindo gradativamente com ela, que é para a questão científica, e justamente as abordagens e escolas psicológicas. Ou seja, eu pego uma ideia simples e associo ela a questões mais complexas. E é algo que faz sentido, até hoje em dia, para nós. Porque, para que a gente consiga aprender algo, nós sempre associamos algo que nós já aprendemos, né, anteriormente. E aí, ele trouxe também um novo conceito, que ele formulou a lei do efeito, né, que seria de grande utilidade para a psicologia comportamental, que é uma das abordagens que está em voga atualmente. Com essa lei do efeito, ele trouxe justamente a percepção de que você se comporta de uma forma porque você foi instigado a se comportar de determinada forma. Se você come um lanche, você foi instigado pela fome a se alimentar. Se você bebe água, você foi instigado pela sede, né? Se você se envolve com alguma pessoa romanticamente, tem ali várias outras questões que moveram você a se envolver com aquela pessoa, né? Não só questões primitivas como feromônios, né? Mas questões psicológicas também, como atração sexual, como tesão, como o próprio desejo. O desejo é uma questão psicológica, né? Enfim, diversas questões fazem com que você se atraia. E aí, Thorndike, ele trouxe justamente esse conceito de lei do efeito, que você se comporta, se pensa em algo, toma alguma atitude porque você foi instigado a isso. Certo? Tudo bem? Até aqui vocês conseguiram compreender? Se tiverem alguma pergunta, vocês podem falar, tá? Estou achando vocês muito tímidos. Tudo certo? Ok. E aí, a partir dessas escolas, como eu falei, né, elas foram os precursores da psicologia como ciência, a partir do procedimento de Wundt em laboratório. Essas escolas, elas são o que a gente considera como a pré-história da psicologia. Elas são abordagens que elas foram abandonadas. Por quê? Porque elas tinham uma concepção interessante do ser humano, elas conseguiam trazer questões pertinentes, porém, elas tinham uma visão muito reducionista do ser humano. Cada uma focava em apenas um aspecto, sem analisar o todo, sem analisar realmente como outras questões poderiam estar relacionadas a isso. Por exemplo, na questão do estruturalismo, que foi uma das primeiras escolas que Wundt iniciou. Ele trazia a visão do cérebro em estruturas e analisava individualmente cada estrutura. Só que hoje, não sei se vocês já tiveram a disciplina de neuroanatomia, mas se não tiveram, vocês vão observar isso, o cérebro ele funciona em rede. A gente tem o lobo temporal, que é relacionado à memória, né, a algumas questões de raciocínio. Nós temos a parte do cerebelo, que é relacionada ao equilíbrio. Nós temos o lobo occipital, que também está relacionado ali à visão. Nós temos, enfim, diversos lobos, diversas partes do cérebro, e cada uma tem a sua função, certo? E quando uma dessas partes ela é danificada, sofre alguma lesão, aquela principal função que ela tem, ela é modificada, ela é interrompida. Só que nós observamos outra coisa também com isso. Nós observamos que outras funções do cérebro também são modificadas, né? Por exemplo, se você, nessa parte executiva, né, algumas questões são de pensamento, mas também são de movimento. Se você tem uma lesão em uma dessas partes, inclusive você pode afetar até a personalidade da pessoa com essa lesão. Então, por mais que você
modifique questões que são cognitivas, de pensamento, memória, raciocínio, você também move questões que são de personalidade, que são da história daquele indivíduo e que ele vai se comportar de uma forma totalmente diferente por conta de uma lesão. Então, o cérebro ele não funciona de uma forma individual, né? Cada um com a sua, independente, cada um com a sua função. Ele funciona em rede. E cada parte do cérebro influencia a outra, e vice-versa. E aí, nós temos as abordagens que são defendidas e são utilizadas hoje em dia, que são as 3 principais escolas da psicologia, que é o behaviorismo, a Gestalt e a psicanálise. Vocês chegaram a estudar um pouco sobre isso? Tem alguma pergunta relacionada a essas 3 escolas? Conseguiram ser introduzidos a elas? Eu acho que vocês tiveram a disciplina de estudos da personalidade, né? Que geralmente vocês têm uma pequena leitura sobre elas. A gente não A teve. gente ainda não teve, e a gente só teve behaviorismo desses 3. A gente ainda não estudou profundamente a Gestalt e a psicanálise. Ah, sim, entendi. Eu pensava que, geralmente, no primeiro período, você tem contato com as matrizes da psicologia, e aí essas 3 abordagens geralmente são bem faladas, né? Inclusive, tem até dúvida, é uma dúvida que vai acompanhar vocês até o 7º período ali, o 6º, 7º período, que é qual abordagem seguir. E vocês, Eis a questão, realmente. é algo que vocês não vão conseguir resolver agora, nem adianta se desesperar. Vocês vão pensar muito, vocês vão estudar muito. Às vezes vocês vão pensar, não, essa aqui é a minha abordagem, isso aqui faz sentido comigo. Quando vocês chegam no 7º período, vocês, não, eu acho que isso aqui não tem nada a ver comigo, vou seguir essa aqui. Foi o que aconteceu, isso eu falo porque foi o que aconteceu comigo. Desde o primeiro e o 2º período, o que me envolveu a estudar psicologia foi justamente a filosofia. Todas essas questões filosóficas que estavam relacionadas a ela. E aí, eu sempre pensava, não, vou seguir o humanismo, vou seguir a Gestalt, vou seguir ali questões relacionadas que têm base com a filosofia. Só que no 7º período, quer saber, a minha cara mesmo é behaviorismo. Eu gosto de TCC, eu gosto realmente de estudar o comportamento. E aí foi da água para o vinho, realmente seguir, apesar de ainda ter um certo apreço por questões da psicologia humanista, mas eu me identifico hoje realmente com o behaviorismo. E aí, como vocês já conhecem, o behaviorismo, ele foi iniciado, né, o grande pai do behaviorismo foi John Watson, e aí ele trouxe uma visão, né, do comportamento humano. Ele buscou pesquisar e investigar o comportamento humano. Tem um desenvolvimento grande nos Estados Unidos em função das suas aplicações práticas, né? Por quê? Porque, como eu falei, o capitalismo ele foi um grande aval que pavimentou a estrada da psicologia. E aí o behaviorismo, ele ganhou muito espaço com isso, principalmente nos Estados Unidos, porque ele estudava o comportamento humano, ele estudava questões vocacionais, né, qual o melhor funcionário para trabalhar na minha empresa, questões também escolares, né, como eu aprendo, como eu posso aprender mais, e diversas questões relacionadas a isso. Não que as outras abordagens não focassem, não estudassem isso, mas o behaviorismo, por focar na questão comportamental, ele tinha uma vantagem nos Estados Unidos por conta disso, né? E também porque, como eu falei, muitos dos estudos da psicologia em várias áreas do mundo foram motivadas pela própria cultura daquela sociedade. Então, acabava que uma abordagem era mais disseminada por conta que tinha identificação com aquela cultura e com aquela forma daquela sociedade se comportar, né? E aí, nos Estados Unidos aconteceu isso. Ela se tornou importante por ter definido o fato psicológico de modo concreto, a partir da noção do comportamento, né, que é behavior. Então, ele ganhou esse nome, behaviorismo, porque ele se focava no comportamento, e aí ele tentava trazer de uma forma bem concreta, de uma forma que poderia ser replicada e mais bem mensurada do que as outras abordagens, né? E aí ele era utilizado bastante em questões de inteligência,
testar inteligência, testar medo, testar diversas questões que eram muito do comportamento humano. Inclusive, John Watts tinha uma teoria que era bem interessante, que é bastante reducionista, né? Isso foi abandonado. O behaviorismo hoje tem uma nova roupagem, não segue mais os preceitos de Watson, mas ele tinha uma ideia de que com o behaviorismo ele conseguia manipular o comportamento das pessoas. Né? Ele falava assim: se você me der algumas crianças, eu consigo fazer com que elas se comportem de determinada forma, que um vai crescer e se tornar um grande médico, um vai crescer e se tornar um grande professor, um vai crescer e se tornar um advogado de sucesso, um juiz, e por assim por diante. Então, ele dizia que o comportamento, ele era algo extremamente modelável, que as pessoas, elas se comportavam, né, por conta da história de vida delas, e que era totalmente influenciada pelo ambiente que elas cresceram, que elas se desenvolveram, aí que ele conseguia manipular as questões ambientais e, com isso, conseguia fazer com que as pessoas seguissem o caminho que ele quisesse. Ele tinha muito essa visão, que hoje em dia nós entendemos que é uma visão bastante mecanicista, né? Como ele via o ser humano como se fosse um robô, ele conseguisse lá programar, configurar e aí fazer o que ele quisesse. Mas hoje em dia nós temos, inclusive dentro do behaviorismo, uma visão totalmente diferente. Vocês vão estudar mais a fundo, principalmente em Skinner. Skinner, ele traz uma visão do behaviorismo que é mais atual, inclusive é utilizada ainda, que é a análise do comportamento. E aí essa abordagem, ela foca justamente na questão funcional do comportamento. Ela entende que o ser humano ele sofre influência do meio que ele está vivendo ali, mas ele não é só isso, né? Ele tem questões genéticas que são herdadas, ele tem questões que são relacionais, que são sociais, ele tem questões que são culturais, inclusive, também, que tem bastante influência, que é diferente só da relação social, e outras várias variáveis que vão influenciar aquele comportamento. Então, ele não vai falar que ele manipulando o ambiente vai fazer com que aquela pessoa seja da forma que ele quer. Ele vai falar que a pessoa sofre influências bastante intensas e importantes no ambiente, mas que eu preciso analisar qual a função daquele comportamento que foi influenciado para que eu consiga fazer com que aquela pessoa mude aquele comportamento. Então, é um trabalho muito mais minucioso. Na Gestalt, né, a Gestalt, ela teve sua nascente na Europa, com Friedrich Pius. Né? Pius, ele foi psicanalista, né, ele seguia um pouco as questões de Freud, só que ele pegou um caminho diferente. Ele pegou um caminho que bebia muito da filosofia. E aí, com isso, ele desenvolveu o pensamento Gestalt, né, Gestalt, que surge como a negação da fragmentação das ações e processos humanos, né, como eram feitas pelas escolas anteriores, onde você fragmentava a mente humana e só analisava, investigava de determinado aspecto, sem analisar o todo. E aí ele falava que ele seguia também uma tendência da psicologia científica do século XIX, certo? Ele também estava naquele bolo ali, naquela influência, naquele movimento, e postulando a necessidade de se compreender o homem como uma totalidade. Né? A Gestalt é a tendência teórica mais ligada à filosofia. Ou seja, ele falava que as outras abordagens, as outras vertentes psicológicas, elas não tinham uma visão total, uma visão panorâmica daquele ser humano. Eles pegavam uma pequena parte dele e tentavam estipular aquele ser humano por aquela pequena parte. E aí Pius não, fala que o ser humano, inclusive, ele tem uma máxima, ele defende que o ser humano é maior do que a soma de suas partes, né? Apesar de que nós temos funções cerebrais que são, né, partes cerebrais que têm suas funções específicas, isso não vai determinar quem eu sou. A minha personalidade não determina quem eu sou. O que determina quem eu sou é tudo isso, né? E como isso se comporta junto. É o ser humano biopsicossocial e espiritual vivendo em sociedade e interagindo com a sua cultura. E só assim, através de vários olhares, vários aspectos, ele vai
basear o comportamento e o pensamento humano, e vai estipular os estudos dele a partir disso, né? E aí ele vai também se basear na filosofia, porque a filosofia é quem traz este questionamento, né? Do meu sentido de vida, por que que eu estou aqui, por que que eu faço o que eu faço, e todas essas outras questões. E, por último, nós vamos ter a psicanálise, né, que foi postulada por Freud, lá também na Europa, né? Freud foi um grande médico austríaco, e a partir da prática médica, ele recupera para a psicologia a importância da afetividade e postula o inconsciente, né, os aspectos inconscientes como o objeto de estudo, quebrando a tradição da psicologia como ciência da consciência e da razão. Ou seja, ele também vai trazer uma questão inovadora na psicologia. A psicologia focava muito no que é consciente. Eu penso, eu sinto, eu faço isso porque eu estou acordado e porque eu vejo isso, né, a questão dos sentidos. Mas Freud, ele vai olhar por outro lado. Através dos experimentos dele, ele vai observar o inconsciente. Beleza, eu me comporto, eu penso e eu acho dessa forma. Mas será se tudo isso que eu faço e que eu sou, ele está só relacionado a questões conscientes? Ou será que tem algo além disso? Né? E aí ele vai postular o inconsciente, que são vivências, experiências que nós temos ao longo da vida, que são armazenadas, que são afetadas e que nós não temos acesso, mas elas estão lá. Né? O inconsciente, inclusive, ele não é mensurado empiricamente. Eu não posso abrir o cérebro e aí no fundo do cérebro vai estar lá o inconsciente, eu vou conseguir pegar e vou conseguir observar. Não. O inconsciente é uma questão imaterial, abstrata, porém, é algo que ele estudou e trouxe diversos ensinamentos, diversas concepções que fazem sentido e que postularam, inclusive, o próprio caminho da psicologia. Influenciou bastante a psicologia, a forma como a psicologia lidava com os transtornos mentais. Freud, ele tinha uma prática que era ligada a mulheres, principalmente, ele atendia principalmente mulheres que eram tidas como histéricas, né? A histeria no sentido de que ela tinha uma questão mental que influenciava o corpo dela. Às vezes uma paralisia facial, às vezes um ataque de pânico, às vezes um medo que ela não conseguia entender por que ela sentia aquele medo. E aí Freud, a partir dos seus estudos, a partir da evolução, inclusive, do seu método, ele trouxe a visão e o tratamento para essas pessoas que não eram atendidas por ninguém. Né? Eles eram, inclusive, mal vistos pela sociedade. A sociedade não aceitava e excluíam essas pessoas, principalmente pessoas que tinham alguma deficiência, e aí a psicanálise, nesse início, ela vai trazer a visão e olhar para essas pessoas que foram jogadas à margem da sociedade, e vai trazer justamente um tratamento e um novo postulado para a psicologia através disso, certo? Ficou mais claro, assim, a questão das abordagens para vocês? Vocês ficaram com alguma dúvida relacionada a isso? Caso vocês também queiram, tenham alguma pergunta, assim, fora da aula, que vocês queiram fazer também relacionada às abordagens, vocês podem fazer, podem ficar à vontade. Tudo certo? Ok. Então, gente, nós finalizamos aqui, né? É uma aula que a gente faz um apanhado um pouco do percurso histórico da psicologia e traz um pouco sobre a atualidade, né? Trazendo norte para vocês sobre o que é a psicologia hoje em dia, né? Como ela atua, que vertentes teóricas ela utiliza ainda, e o que é muito importante para os estudos de vocês. No início, a gente fica um pouco confuso, né? Eu, pelo menos, quando iniciei a graduação, para mim, que só existia uma psicologia, né? Só existia um método, só existia uma forma de fazer as coisas. E aí chegaram falando para mim de psicanálise, de gestalt, de behaviorismo, e aí eu fiquei confuso, meu Deus do céu, é tanta coisa, mas é algo que
quando você se aprofunda, você consegue perceber o quão grande é a psicologia e o quão importantes são todas essas abordagens e todos esses caminhos que a psicologia levou. É importante também que vocês saibam que nenhuma abordagem ela tem uma verdade absoluta, nenhuma abordagem ela está 100% certa, mas cada abordagem tem a sua contribuição, né, para cada campo da psicologia. Por exemplo, apesar de que eu me identifico muito com o behaviorismo e sigo a TCC, que é uma das ramificações do behaviorismo, eu utilizo a psicanálise no fórum. A psicologia jurídica, ela utiliza muito a psicanálise para entender as relações familiares, né? A relação entre filhos e pais, a relação conjugal, as funções paternas e maternas, tudo isso a psicanálise tem muita contribuição. Então, eu acabo utilizando isso e acabo tendo que estudar muito psicanálise para que eu possa atuar dentro desse contexto. Então, a abordagem, por mais que você se identifique com uma e queira levar aquele estudo para a vida e focar nisso, você acaba tendo que estudar outras abordagens para que você consiga também atuar em outros contextos, né? Questão de saúde, clínica, jurídico, escolar, todas elas bebem de todas as três abordagens. E determinada demanda que surja, você vai precisar, querendo ou não, estudar uma outra abordagem, uma outra técnica, para que você possa atuar, certo? Então, alguém queria falar? Eu tinha só dito certo, eu tava pensando aqui, o tanto que eu confundo, tipo, vendo agora Gestalt, né? Gestalt, psicologia humanista, fenomenológica e ACP. Acho que elas vão um rumo tão filosófico que na minha cabeça quase que embaralha, assim. Ainda é algo que eu tô tentando dissociar, se separar e entender o que é cada uma. É bem confuso, principalmente na psicologia humanista. Quando vocês estiverem na disciplina, vocês vão ficar bastante cansados e entediados até alguns, porque é algo que né, é uma viagem, querendo ou não, né? Você viaja muito, você embarca numa questão de se questionar e questionar muitas coisas. Isso é muito cansativo e nem todo mundo está disposto, às vezes, a fazer isso. Mas quando você passa por esse estágio, você consegue definir, entender um pouco mais até sobre quem você é e quem você quer ser enquanto psicólogo também. A psicologia tem três grandes vertentes, né, e isso não limita a psicologia. Depois vocês vão estudar muito sobre psicologia social, psicologia sociohistórica, né, estudar Vygotsky, enfim, vários autores que bebem um pouco dessas três grandes vertentes, mas eles vão ter caminhos específicos e próprios de contribuição para a psicologia. Mas a psicologia humanista, ela tem algumas ramificações, né? Ela tem a Gestalt é uma ramificação da psicologia humanista, e aí tem a fenomenológica e a ACP, que é a de Rogers, né? Elas bebem da filosofia, mas cada uma vai ter um pensamento, assim, diferente. A ACP, ela vai focar no ser humano, né, na tendência atualizante, que Rogers fala. A Gestalt, ela foca no contexto, né, questão de figura e fundo. E a fenomenológica, ela foca muito sobre o pensamento, sobre o pensar o pensamento. E aí, a fenomenológica, eu mesmo, para ser sincero, foi a que eu mais tive dificuldade, porque é um negócio muito complicado, muito confuso. E acaba que você precisa realmente bater cabeça um pouco com aquilo ali. Mas vale a pena, vale muito a pena. Eu gosto do behaviorismo porque é um negócio, assim, que para mim parece ser mais simples. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas o behaviorismo é um negócio assim, você tem uma fórmula, consegue observar de uma forma mais clara as coisas, mas, claro, não faz do behaviorismo ser a vertente melhor, né, do que as outras. Isso eu falo porque eu puxo um pouco a sardinha para mim, mas todas as vertentes são muito importantes e muito interessante você estudar, né, e eu espero que vocês consigam absorver o máximo de todas elas. Bem? Então, oi? Mais alguém? Tudo. Não, valeu aí pela contribuição. Certo, gente. E aí, estou à disposição caso vocês
surjam algumas dúvidas, né, queiram materiais, podem procurar o professor Tiago, né, vai passar o meu contato, e aí vocês podem procurar, que tem alguns materiais, né, eu posso ajudar vocês também com algumas coisas, e eu fico à disposição, realmente. Muito obrigado pela atenção de vocês, estou aqui realmente muito agradecido, foi um momento muito legal, foi meu primeiro momento dando aula, então é bem gostoso, eu espero que vocês tenham também aproveitado isso. E é isso, gente. Uma ótima noite a vocês. Estamos aqui numa segunda noite, início da semana, né? E eu desejo uma ótima semana a vocês. Obrigado pelo esforço, pelo empenho de cada um em estar aqui. Obrigada. Digo mesmo. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. O Thiago da nossa sala tá pedindo slides, tem como compartilhar? Ah, sim, mando sim. Eu vou deixar o contato do líder aqui, que eu mando para ele, para ela, e aí eu compartilho com vocês. Parabéns, Thiago, pelo seu primeiro dia de aula e foi maravilhoso, viu? Muito obrigado, Val. Muito obrigada por compartilhar seus aprendizados com a gente. Disponha, Deus viu? abençoe do tamanho do sol quente. Obrigado, gente. Boa sorte, viu? Disciplina de férias não é fácil, mas vocês vão vencer. Em nome de Valeu. Jesus. Boa noite, boa noite. Boa noite.